descer e arrumar o microfone, hein? Bom dia, família Oeste! Eu quero, para começar, expressar minha gratidão por cada um de vocês, porque assim como o Vini falou aqui no... Vinícius Rodrigues falou aqui no bem-vindo, eu, Luiz e Malu, nós fomos batizados na região Oeste. Durante muito tempo nós tivemos o privilégio de servir a Deus aqui com vocês. Eu quero animar cada um de vocês e agradecer, porque a região Oeste é um grande exemplo para cada membro da igreja de São Paulo. Então, eu quero dizer que nós, como região Sul, estamos a todo tempo nos inspirando com o que vocês têm feito para fazer valer a pena a cruz de Cristo, amém? E eu estou muito feliz aqui hoje por ter a oportunidade de fazer parte de um evento que vai entrar para a história como a maior demonstração de liberdade na história do nosso país e das nossas vidas. Há 100 anos, um grande americano, sob cuja simbólica sombra nós estamos assentados, assinou a proclamação da emancipação. Esse decreto fundamental foi como um grande raio de luz, de esperança, para milhões de escravos negros que estavam marcados pela profunda marca a ferro das chamas de uma vergonhosa injustiça. Veio como uma aurora feliz após uma grande noite de cativeiro. Mas 100 anos mais tarde, apesar disso, nós devemos assumir a realidade que o negro ainda não é livre. Infelizmente, a vida dele ainda está marcada pelas algemas da segregação e pelas correntes da discriminação. Apesar disso, eu digo a vocês hoje que apesar das dificuldades e das frustrações do momento, eu ainda tenho um sonho. Eu tenho um sonho de que um dia essa nação vai se levantar e vai lutar pelos sonhos que eles tanto dizem que acreditam. Que todo ser humano é igual diante de Deus. Eu tenho um sonho de que um dia, lá nas montanhas rubras da Geórgia, os filhos dos descendentes de escravos e os filhos dos descendentes dos donos de escravo vão se sentar à mesa da fraternidade. Eu tenho um sonho de que um dia o estado do Mississippi, super desértico, que sufoca as pessoas, vai se tornar um grande oásis de liberdade e justiça. Eu tenho um sonho de que meus 4 filhos pequenos um dia viverão numa nação onde eles não vão ser julgados pela cor da pele deles, mas sim pelo conteúdo do seu caráter. Eu tenho um sonho hoje. Eu tenho um sonho de que um dia o estado do Alabama, com vários dos seus cruéis líderes racistas, cujos governadores estão fazendo leis para oprimir a população, vai se tornar num grande local onde meninos e meninas brancas vão poder dar as mãos a meninos e meninas negras e andar juntos como irmãos e irmãs. Eu tenho um sonho hoje. Eu tenho um sonho de que um dia todos os vales vão ser levantados, todas as montanhas e os rochedos vão ser rebaixados, todos os lugares acidentados vão ser aplanados, e todas as pessoas verão a glória do Senhor no mesmo nível e de maneira igual. Com essa fé, nós podemos usar a imaginação e a projeção para esculpir na montanha de um grande desespero um projeto de esperança. Em 63, Martin Luther King foi preso em Birmingham, na cadeia, porque ele estava fazendo basicamente uma luta contra o que tinha sido feito contra todos os negros naquela época nos Estados Unidos. Um ano depois, em 64, diante de 250 mil pessoas, ele fez um discurso chamado Eu Tenho um Sonho. Justamente parte do que a gente acabou de ouvir. E o sonho dele, basicamente, era de mudar o país e a situação da vida dos negros naquela época. No mesmo ano, ele foi proclamado o Homem do Ano. E foi proclamado pela primeira vez o Nobel da Paz, mais
jovem da história. Uau. Sabe, Martin Luther King lutou pelo sonho dos negros. Mas Jesus lutou pela salvação de todos no mundo. Quem foi um sonhador que foi à prisão? Jesus, um sonhador que foi à cruz. Quem está morto? Mas Jesus vive. E esse é o motivo da nossa comemoração essa manhã. Nós não estamos aqui para comemorar um feriado. Isso até mesmo Martin Luther King conseguiu ter nos Estados Unidos. Nós estamos aqui para comemorar um grande sonho que hoje é realidade. Amém? Amém. Por isso, o título da aula de hoje é Eu Tenho um Sonho. Amém? Amém. Vamos lá. Muito bom. Vamos, irmão. Vamos dois aí. É um grande privilégio como igreja poder sonhar um sonho que realmente vale a pena. Sim. Sabe, a Páscoa do hebraico bíblico significa Pesach. E o significado transliterado é algo que passa por cima de algo. E basicamente é a lembrança no passado, no Antigo Testamento para o povo judeu, de quanto Deus passou por cima de cada casa que tinha o sangue do cordeiro aspergido sobre a porta e livrou o primogênito de cada um daquele povo hebreu e libertou o povo do Egito. Hoje a nossa visão é mais ampla. Cada cordeiro e sacrifício não é mais necessário, porque um sacrifício maior e perfeito já foi oferecido para cada um de nós. Abram comigo em Isaías capítulo 55. Vamos, Luiz. Isaías 55, versículo 9. A Bíblia diz: assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para eles sem regarem a terra e fazerem-na brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o desejo e atingirá o propósito para qual a enviei. Vocês sairão em júbilo e serão conduzidos em paz. Os montes e colinas irromperão em canto diante de vocês, e todas as árvores do campo baterão palmas. No lugar do espinheiro crescerá o pinheiro, e em vez de roseiras bravas crescerá a murta. Isso resultará em renome para o Senhor, para sinal eterno, que não será destruído. Uau, Isaías aqui basicamente é usado por Deus para deixar claro quais são os níveis de pensamento dele. E aqui está um conceito muito importante que nós como discípulos precisamos entender. Que os pensamentos de Deus são sempre mais altos do que os nossos. E aqui a Bíblia ensina basicamente como nós fazemos para entender a Deus. E eu acho que é algo que muitas vezes desanima a maioria de nós. Por quê? Se os pensamentos de Deus são muito mais altos do que os meus, eu nunca vou conseguir compreender a Deus. Na verdade, não. Eu acredito que aqui existe justamente a resposta de como você pode, nessa manhã, escolher entender a Deus. Sonhar é a única maneira. Sair da realidade física que você vê é a única maneira de entender a Deus. Sonhar é a única resposta para entender os pensamentos de Deus. E aqui a Bíblia diz, de forma garantida, que os sonhos de Deus já são realidade. Sabe, eu tenho uma convicção. O Deus que você segue é do tamanho dos sonhos que você persegue. Prega, Luiz. Jó capítulo 42. Vamos lá, Luiz. Boa, Luiz. Jó 42, versículo 1, a Bíblia diz: então Jó respondeu ao Senhor: sei que pode fazer todas as coisas,
e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Essa escritura é super profunda. Algumas versões dizem que nenhum dos pensamentos de Deus pode ser mantido somente em mente. É isso que nós precisamos entender essa manhã. Que sonhar com Deus significa ter um sonho que já é uma realidade. Assim como Romanos 4,17 fala, Abraão creu no Deus que dá vida aos mortos e chama à existência coisas que ainda não existem, como se existissem, porque espiritualmente existem. Nessa manhã nós vamos aprender como sonhar os sonhos de Deus, amém? Amém. Nosso primeiro ponto, o sonho de mudar o mundo. Nosso primeiro ponto, o sonho de mudar o mundo. Sabe, o mundo é terrível, não é? Talvez você esteja aqui nessa manhã, numa sala com ar-condicionado, com as pessoas mais legais que você conhece, e talvez você se esqueça de como é ruim lá fora. Não é? Se você sair daqui da porta para fora, você vai começar a suar, porque está muito quente. Se você parar para encontrar metade das pessoas que estão na rua, provavelmente você vai se decepcionar um pouco. Mas ver um pouco do que está acontecendo no mundo nas últimas épocas ajuda a gente a entender o quanto o mundo precisa ser mudado. Por exemplo, atentado em Suzano. Mais de 10 crianças mortas e sem esperança. Maratona de Boston, há cerca de 12 anos atrás. Vários corredores sem esperança e sem um futuro. Atentado contra a natureza no Brasil. Mariana e Brumadinho, totalmente sem futuro. Atentado contra a humanidade. No Brasil, a cada 100 mil habitantes, existem 30 homicídios anuais. Atentado contra a vida. Em 2017, foram registrados mais de 60 mil estupros somente no Brasil. Uma média de 164 por dia. 7 por hora. Essa é a tendência natural do que acontece com o ser humano quando ele escolhe seguir simplesmente os desejos e as regras do seu coração. Sabe, eu me impacto muito quando eu lembro sobre as Torres Gêmeas. Pessoas tranquilamente trabalhando no ambiente de trabalho dela, quando do nada 3 mil pessoas são mortas por um ataque de 2 pessoas que seguiram o seu próprio coração. Mas eu conheço um povo na Bíblia que viveu de maneira parecida. Abram comigo em Ezequiel capítulo 22. Vamos estudar como esse povo viveu e o que Deus esperava para que eles mudassem. Ezequiel 22. Estão comigo, igreja? Sim. Amém. Versículo 20. Assim como os homens ajuntam prata, cobre, ferro, chumbo, estanho numa fornalha, a fim de fundi-los, soprando fortemente o fogo, na minha ira, na minha indignação, também ajuntarei vocês dentro da cidade, e eu os fundirei. Por meio de Ezequiel, Deus declara ao povo que ele estava extremamente irritado com o que o povo tinha feito. Versículo 21. Eu os ajuntarei e soprarei sobre vocês o fogo da minha ira, e vocês se derreterão, assim como a prata se derrete numa fornalha. Também vocês se derreterão dentro dela, e saberão que eu, o Senhor, derramei a minha ira sobre vocês. De novo a palavra do Senhor veio a mim, disse ele: Filho do homem, diga a esta terra: você é uma terra que não tem tido chuva nem aguaceiros no dia da ira. Há nela uma conspiração dos seus príncipes, como um leão que ruge ao despedaçar a sua presa. Devoram pessoas, apanham tesouros e objetos preciosos e fazem muitas viúvas. Esse era somente o começo do relato de como o povo de Israel estava vivendo de maneira desviada da vontade de Deus. E ele continua contando o que eles fazem. Seus sacerdotes cometem violência contra a minha lei. E agora ele fala especificamente sobre a liderança do povo. E profanam as minhas ofertas sagradas. Não fazem distinção entre o sagrado e o comum.
como Abraão, como Moisés e como Davi, que ficaram em tantos momentos fazendo a proteção entre Deus e o povo. Sabe, Deus procura alguém, eu acredito, nesse momento, para o mundo atual. Um homem sonhador, que fique entre ele e o povo. Um homem que esteja disposto a ficar na brecha entre ele e o povo que tem se entregue aos pecados. E essa pessoa seria o único motivo de Deus não destruir o povo. Sabe, eu acredito que essa manhã, o que nós estamos fazendo aqui, é o único motivo de porque Deus ainda tem dado tempo ao mundo. Nós ainda estamos batalhando pela vontade de Deus. Amém. Vamos lá, Luiz. Sabe, eu tenho um sonho de que um dia, coisas tão simples como andar e praticar esportes não vão ser interrompidas por uma bomba no meio da rua. Eu tenho um sonho de que um dia nós vamos ter uma cultura de vida, com as pessoas não mais matando umas às outras, mas sim levantando umas às outras. Amém. Eu tenho um sonho de que um dia as mulheres vão ser respeitadas, valorizadas e amadas, como a Bíblia ensina que elas devem ser. Amém. Eu tenho um sonho de que um dia todas as pessoas que se dizem cristãs, de fato vão ser discípulas verdadeiras de Jesus. Amém. Eu tenho um sonho de que um dia todos os homens e as mulheres não vão ser reconhecidas pelo talento deles, não tão pouco pelo status que eles têm, nem tão pouco a posição que eles alcançaram na sociedade, pela cor da sua pele, pelo carro com o qual eles andam, mas sim pelo nome do Deus que eles servem. Amém. Eu tenho um sonho de mudar o mundo inteiro para Deus. Amém. E pela graça de Deus eu também tenho um sonho um pouquinho específico. O sonho de, se Deus permitir, no ano que vem, implantar a Igreja Cristã Internacional de Campinas também. Sabe, tem uma pessoa que me inspira quando eu penso no sonho para Campinas. É um rapaz que eu conheci há cerca de um mês, chamado Bruno Pompilho. Talvez alguns de vocês já conheçam ele. Ele é um discípulo e ele tem congregado junto com os discípulos da região leste, porque ele mora lá. Mas olha a história desse rapaz. Ele veio de Pernambuco e ele nasceu numa família totalmente analfabeta, que cultivava, que vivia da agricultura, e o que é algo incrível, né? Mas ele cresceu sem pai e sem nenhum recurso financeiro para conseguir ter estudos. Mas olha isso, ele era um homem sonhador. E um dia ele chegou para a mãe e disse: eu acho que eu preciso tentar, eu preciso sair. E olha isso, com 13 anos de idade, ele veio para São Paulo, sem nenhum familiar. Uau. Tentar conseguir emprego e estudar ao mesmo tempo. Hoje, com 18 anos, esse cara estuda letras numa das melhores faculdades de São Paulo. Tem um trabalho full time, fica todo o tempo no trabalho. E ele tem basicamente 1h15 de intervalo todos os dias, onde ele compartilha a fé, estuda a Bíblia com as pessoas e tem um tempo de discipulado dele. Uau. O quanto esse rapaz já não alcançou, enquanto ele sonhava simplesmente de forma terrena. Sim. Mas o mais especial é poder saber que, se tornando um discípulo, ele não se agarrou simplesmente mais aos sonhos dele, mas ele se agarrou agora aos sonhos de Deus. E eu acredito que Deus quer usar o coração sonhador de cada um de nós, para não simplesmente ir longe nas nossas vidas, mas ir longe dentro do plano de Deus. E eu posso anunciar com muita felicidade no meu coração que com 18 anos e dentro de tantas dificuldades, Bruno desistiu ou modificou de alguns dos sonhos dele. E ele já é o primeiro membro da equipe missionária da Igreja Cristã Internacional de Campinas, amém? Então olha isso, nas próximas semanas eu vou alugar um carro, eu e o Bruno vamos até Campinas, ele vai marcar entrevistas de emprego, e assim que ele conseguir um emprego, ele está mudando tudo, toda a vida dele, pela missão. Uau. Não é inspirador o coração desse cara? Sim. Não inspira você a querer sonhar mais para Deus? Sim. Olha o quanto ele modificou, não só na vida dele, mas modificou para Deus. Sim. Outra pessoa que me inspira é a Vanessa. A Vanessa Garrido, ela fazia parte da região oeste. Ainda faz. Ainda faz, tá bom. A Vanessa
incrível. Ela estudou a Bíblia lá na USP, ela fazia mestrado em Química. E a Vanessa me mostra bastante do porquê a gente tem que perseverar com pessoas difíceis. Amém. Porque algumas irmãs aqui tiveram estudando a Bíblia ou discipulando a Vanessa. Entenderam que foi difícil. Mas a Vanessa sonhou muito, não só para a vida dela, mas sonhou para o mundo todo. E é por isso que agora no meio de maio, ela vai ter a família dela e mais algumas outras pessoas implantando a Igreja Cristã Internacional de Lima, Peru. Amém? E olha isso. Quando a Vanessa escolheu sonhar o sonho de Deus, os planos do homem mudaram. Então, se você sabe qual é o nosso projeto como igreja, é implantar igrejas em todos os lugares da América do Sul. Amém. Nós queremos evangelizar o mundo. E o plano era que esse ano já, a Igreja Cristã de Campinas fosse implantada. Mas porque a Vanessa sonhou tão alto, ela conseguiu adiantar a implantação do time em Lima, Peru. Amém? Amém. E outra pessoa que sem dúvida me inspira é um cara chamado Léo, que está aqui nessa manhã. O Léo veio do Espírito Santo para perseguir o sonho de muitas pessoas, estudar medicina. Vamos lá. E esse é um grande sonho. Eu me inspiro muito no seu caráter e no seu coração, Léo. Mas eu acho que o que mais inspirador no Léo, nessa manhã, que cada um de nós pode ver, é que ao se deparar com o sonho de Deus, com a palavra dele, com o plano de salvação, com o que Deus tinha para a vida dele, ele escolheu priorizar o sonho de Deus. E nessa manhã, o Léo vai ser batizado, amém? Sabe, eu quero colocar nessa manhã o sonho no seu coração. Se você pensa de uma maneira super utópica, mesmo que utópica, parece muito difícil para você, mas se você pensa que é possível, fala comigo e com a Malu. Amém. E a gente vai até Campinas, o momento que for necessário, para fazer o sonho de Deus se tornar uma realidade, amém? Amém. Nosso segundo ponto, o sonho de mudar a mim mesmo. Abram comigo lá em Atos capítulo 9. Sonho de mudar a mim mesmo. Atos 9, versículo 1. Nós vamos ver um pouco sobre o que aconteceu com a vida de um cara chamado Saulo. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los preso para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? Ele respondeu: Eu sou Jesus, a quem você persegue. Então, esse homem chamado Saulo era basicamente um dos mais fervorosos judeus da época. E ele perseguiu todas as pessoas que estavam começando o cristianismo nessa época. Mas é interessante o que acontece no versículo 17, quando ele de fato se converte a Deus. Então Ananias foi e entrou na casa, um homem enviado por Deus até Saulo. Pôs as mãos sobre Saulo e disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo, e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado, e depois de comer, recuperou as forças. Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Todos os que o ouviam ficavam perplexos e perguntavam: Não é ele o homem que procurava destruir em Jerusalém aqueles que invocam este nome? E ele não veio para cá justamente para levá-los presos aos chefes dos sacerdotes? Todavia, Saulo se fortalecia cada vez mais. E olha isso, confundia os judeus que viviam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo.
Interessantemente, Paulo usou justamente o ímpeto de Paulo para impedir com que o cristianismo se tornasse uma realidade no mundo, para que ele pudesse mudar totalmente a vida dele e, consequentemente, a vida das outras pessoas. Sabe, eu acredito que um dos nossos maiores problemas como igreja, em muitos momentos, é querer mudar o mundo afora, sem ter mudado a nós mesmos. Eu acredito que em muitos momentos a gente pede caráter das pessoas, quando a gente não tem caráter suficiente. Eu acredito que em muitos momentos nós pedimos decisões das pessoas, quando nós estamos nos negando a tomar decisões das nossas vidas. E uma das coisas mais poderosas da conversão de Paulo é que a Bíblia diz que uma das coisas que mais causou impacto no mundo conhecido naquele momento é que Paulo era o extremo oposto do que Deus queria. E então se tornou o extremo oposto do que Deus, o extremo correto do que Deus queria. Sim. A transformação pessoal de Paulo foi o que deu poder à mensagem dele. Uau. Sabe, a sua transformação pessoal é isso que dá poder ao que você prega. 1 Coríntios 15. Vamos lá, Bora, Luiz. Vamos, Luiz. Versículo 3. Diz algo interessante. 1 Coríntios 15, 3. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia. E é por isso que nós estamos nessa manhã comemorando a Páscoa. Cristo ressuscitou, segundo as Escrituras. E apareceu a Pedro e depois aos 12. E depois disso, apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Depois apareceu a Tiago, e então a todos os apóstolos. Depois destes apareceu também a mim, como a um que nasceu fora de tempo. Eu sou o menor dos apóstolos, e nem sequer mereço ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus eu sou o que sou, e a sua graça está comigo, não foi inútil. Antes, trabalhei mais do que todos eles, contudo não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, quer tenha sido eu, quer tenham sido eles, é isto que pregamos, e é isto que vocês creram. Amém. Eu não sei se você prestou atenção, mas no capítulo 9 de Atos, a forma como Paulo tentava converter as pessoas ao judaísmo era dizendo para eles: se você não seguir o judaísmo, eu vou matar você. Ele tentava matar as pessoas que estavam tentando seguir o cristianismo. Em 1 Coríntios 15, depois de toda a transformação pessoal, o que Paulo foca basicamente é em fazer a pregação da palavra de Deus e continuar se esforçando para fazer o máximo do suor dele, o máximo do trabalho que ele podia. Paulo entendia que ele precisava mudar a si mesmo para poder mudar o mundo. Paulo, ele era um louco que acreditava que era possível ser um pouco melhor todos os dias. Sabe, eu gosto muito de uma escritura em 1 Pedro capítulo 1. Abra comigo rapidamente. Vamos, Luiz. 1 Pedro capítulo 1, versículo 15. Mas assim, como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também, em tudo o que fizerem. Pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Amém. Essa palavra, santo, no hebraico é transliterado por Kadash, ou Kadash. E basicamente ele significa algo separado, algo diferenciado, algo consagrado. O que a Bíblia, o que Pedro nos anima aqui basicamente, é a ser cada vez mais separados, cada vez mais diferentes, cada vez mais consagrados a Deus. Sabe, eu quero animar vocês a se tornarem cada vez mais diferentes do mundo. Sabe, eu acho que uma das maiores demonstrações de que nós temos seguido a palavra de Deus é ver cada um de vocês vivendo totalmente diferente do que o mundo tem vivido.
Como cristãos, esse tem que ser um dos nossos maiores desejos. Nosso desejo sim tem que ser mudar as pessoas ao nosso redor. Mas o nosso desejo, um dos nossos maiores sonhos, tem que ser sempre melhorar o nosso coração para Deus. Amém? Essa é uma área super importante. Nós precisamos lutar. Por exemplo, eu tenho um sonho. Eu tenho um sonho de que um dia eu não vou mais ter problema em ferir os meus amigos com palavras ou com gestos ruins. Eu tenho um sonho de um dia não ferir mais a minha noiva, apesar de acontecer quase diariamente. Eu tenho um sonho de que um dia eu não vou ter mais atitudes egoístas. Imagina isso? Eu tenho um sonho de que um dia eu vou poder ser totalmente puro e santo para Deus. Eu tenho um sonho de não ser mais controlado pelas minhas emoções. Consegue imaginar? Uau. Eu tenho um sonho de ser como Jesus. Uau. Eu quero te dar um desafio nessa manhã. O que você pode melhorar para ser mais parecido com Jesus? Muito bom, Luiz. Sabe, eu penso num exemplo muito importante. Até 2014, a cada 11 engenheiros, 10 deles queriam ir a uma empresa chamada Odebrecht e trabalhar lá. Provavelmente alguns de vocês aqui, né? Esse é o desejo futuro. Talvez ser filósofo na Odebrecht, não? Todo mundo queria ir lá de alguma forma. Era um grande símbolo de orgulho nacional. Uma das maiores empreiteiras do mundo. Em 2017, é totalmente o oposto. De orgulho nacional, a construtora foi por uma grande, vergonhosa situação de ser expulsa do Peru pelo próprio presidente do país. Uau. E ser expulsa de vários outros lugares, né? Porque se tornou responsável por um dos maiores crimes de corrupção da história. Sabe, esse exemplo nos ensina muito do que acontece com um lugar que até faz algo bom, quando as pessoas dentro dele não se preocupam em continuar evoluindo continuamente. Nós precisamos entender que, como igreja, nós precisamos perseguir o sonho de melhorar nós mesmos diariamente para Deus, amém? Amém. Isso pode ser uma coisa pequena. Por exemplo, um exemplo que me anima muito é o meu discipulador, Raul Moreno. Raul é uma pessoa que aprendeu isso nas escrituras, a querer melhorar sempre para Deus. E esse pensamento é uma mentalidade de melhorar. Então, todas as coisas que você tenta melhorar te ajudam a permanecer tendo justamente esse pensamento. Então, Raul tem 43 anos, tem uma família estruturada. Você pode pensar, ele só tem que continuar fazendo tudo que ele já está fazendo, não precisa mudar nada. Mas aos 43 anos, Raul decidiu parar de escrever com a mão direita e começar a aprender a escrever com a mão esquerda. Se você já viu alguma das últimas cartas do Raul, ou bilhetes do Raul, é um pouco complexo de entender. Mas isso é uma mentalidade que nós temos que colocar em nós mesmos. Verdade. Aprender a achar desafios para melhorar diariamente para Deus, amém? Amém. Por último, nosso terceiro ponto, o sonho de nunca mais mudar. Abram comigo em João capítulo 14. Bora lá, Luiz. João 14. O sonho de nunca mais mudar. Esse, no final das contas, esse sim é o nosso maior sonho. O sonho de estar nos céus um dia com Deus. Versículo 1. Não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes um lugar. E se eu for lhes preparar um lugar, voltarei e eu os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Uau! Essa escritura é uma das minhas favoritas. Porque quando eu penso sobre onde eu moro, na Rap dos Irmãos, é incrível. Mas lá, ninguém arruma meu lençol. Mas eu lembro de casa. Em casa minha mãe arrumava o meu lençol. Vamos lá, vamos. E eu acho que eu nunca mais vou voltar para minha casa. Mas um dia eu vou chegar nos céus. Amém. E a Bíblia diz que há muitos aposentos.
Olha isso. Deus tem um lugar para cada pessoa no céu que desejar estar lá um dia. Deus tem um lugar, não qualquer lugar, não o sofá da sala, não fica aí, dorme no tapete, o tapete é um pouquinho grosso. Não, pega o lençol aqui e dorme no chão. Não! Ele tem muitos aposentos. E Ele mesmo vai preparar um lugar. Sabe, você consegue imaginar o quão especial é ter um lugar preparado pelo próprio Deus para você? É o maior zelo possível. E esse tem que ser um dos nossos maiores sonhos. O sonho de estar perseguindo a mudança aqui na terra, mas estar nos céus um dia com Deus. E lá, não precisamos mudar. Somente aproveitar toda a glória do nosso Deus. Amém. Sabe, estar na morada de Deus é o nosso sonho mais importante. Mas enquanto nós estamos na terra, nós precisamos perseguir o sonho de mudar nós mesmos. E o sonho de mudar o mundo para Deus. Para terminar, um exemplo de como a gente pode fazer isso são as mulheres da nossa igreja irmã lá em Los Angeles. Então, com base em Salmos 34, versículo 5, que diz que aqueles que olham para Deus, são radiantes e os seus rostos nunca vão ser cobertos com vergonha. Elas fizeram uma conferência de mulheres. E conferência de mulheres é algo incrível que a gente tem na igreja. Amém. Porque ajuda as mulheres do mundo a verem como no reino elas podem sim ser valorizadas. Elas podem sim ser amadas. Elas podem sim ter o lugar certo que Deus preparou para elas. Amém. E as 457 irmãs da igreja de Los Angeles tiveram durante a conferência 1.312 mulheres para Deus. Uau! E nesse mesmo dia, 10 batismos. Uau! Sabe, irmãos, eu quero animar vocês a ter um sonho nessa manhã. Sim. Eu acredito que Luther King, como nós falamos no início, fez muito, sonhando em mudar a situação dos negros. Mas Jesus sonhou de forma muito maior. Ele mudou a história de não uma parte da sociedade, mas de todas elas. E Ele trouxe salvação a todas elas também. Amém. Vamos sonhar nessa manhã em mudar o mundo. Vamos sonhar em mudar nós mesmos. Amém. E vamos sonhar em mudar nunca mais. E estar nos céus com Deus. E para Ele seja toda a glória. Amém.